Então, nós temos aqui um marco muito importante. A presidência da Casa se manifesta, os deputados têm se mobilizado e tenho certeza que a partir de agora a gente começa a recuperar o terreno, porque ou é isso, ou recuperamos o terreno que a Câmara vem perdendo nos últimos anos, não só a Câmara como o Senado também, ou declara-se encerrada a função legislativa no Brasil e o Congresso Nacional estará efetivamente fechado. Todos sabemos que o STF tem cometido diversas atrocidades, como passar por cima das decisões da Câmara dos Deputados e do Senado, além de punir a oposição ao governo por qualquer fala que não esteja alinhada com ele. Agora, uma PEC foi aprovada prevendo a possibilidade de perda de mandato dos ministros do STF. Ela já atingiu o número mínimo de assinaturas para continuar tramitando nos outros poderes. Isso significa que, caso os ministros abusem do poder como já está acontecendo, eles poderão ser cassados. Será que finalmente a tirania do STF vai acabar? É sobre isso que o deputado Marcel Van Hatten vai falar agora. Mas antes, deixa o like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização e vamos conferir o que ele disse agora. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. Olha só, foi protocolada na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade parlamentar e prevê punição para ministros do STF que violarem a prerrogativa. O texto atingiu o número mínimo de assinaturas e agora tem sinal verde para tramitar. O texto foi apresentado pela oposição como uma reação à ofensiva da Polícia Federal contra o deputado Marcel Van Hatten, do Novo. E o deputado está ao vivo aqui conosco para falar mais sobre isso. Deputado, obrigado em primeiro lugar, pela entrevista, pela presença aqui. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado você aí pelo convite e uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Ô, deputado, para começar, explica para a gente qual que é a ideia dessa proposta e o que é que ela prevê exatamente. E agora ela atingiu o número mínimo de assinaturas, Então começa a tramitação no Congresso? Exatamente. Essa PEC é de autoria do deputado Bibo Nunes, do meu estado, também do Rio Grande do Sul, sou coautor, e ele obteve 187 assinaturas, ou seja, mais do que as 171 necessárias para que ela pudesse começar a tramitar. Nós já temos na Constituição a imunidade parlamentar por quaisquer opiniões, palavras e votos. Infelizmente, que a gente vê uma flexibilização constante dessa imunidade quando a fala não é feita, por exemplo, na tribuna ou nas dependências da Câmara dos Deputados. Agora, com o meu caso, ou com o indiciamento que a Polícia Federal promoveu contra mim, depois de uma investigação completamente ilegal, a situação ficou ainda pior, porque nem a tribuna mais está a salvo desses abusos de autoridade que têm acontecido tanto na Polícia Federal como no Supremo Tribunal Federal. O deputado Bibo Nunes foi muito inteligente. Ele apresenta uma PEC que, além de estender a imunidade parlamentar de uma forma muito clara aos ambientes externos da Câmara dos Deputados, redes sociais, onde quer que os deputados se pronunciem, o que, no meu entendimento, já era a intenção do legislador no artigo 53, que hoje está na Constituição, mas que, repito, está sendo flexibilizado pelo Supremo Tribunal Federal, ele cria uma punição. O magistrado que perseguir o parlamentar ou que interferir no funcionamento do legislativo, flexibilizando a imunidade parlamentar, ele perde ele comete crime de responsabilidade, ele perde seu cargo e não pode voltar a exercer função pública. Isso é fundamental, porque assim a gente tem, além da prerrogativa garantida... Ô, deputado, e logo assim que começou essa ofensiva da Polícia Federal, que a gente fez referência a esse indiciamento do senhor depois da fala na tribuna da Câmara, o presidente da Câmara, Arthur Lira, reagiu. Ele disse que é preocupante esse movimento da Polícia Federal, fez uma defesa pública do senhor e do deputado Cabo Gilberto, que também foi alvo de um procedimento semelhante. Como é que o senhor se sentiu em relação a isso? Isso lhe deu uma proteção? O senhor está se sentindo mais respaldado com essa defesa coletiva que fez o Arthur Lira ou não? Isso não é suficiente, mesmo assim ainda lhe preocupa o possível rumo que pode ter essa investigação da Polícia Federal? Não, achei fundamental. O Arthur Lira foi muito feliz, eu tenho minhas divergências com ele, inclusive uma cobrança que nós temos feito há muito tempo é que se instale a CPI do abuso de autoridade, que está hoje pronta para ser instalada e ainda não foi, mas nesse caso específico, e não é um caso menor, muito antes pelo contrário, é um tema de fundamental importância para a Câmara, o presidente Arthur Lira foi extremamente correto. Ele defendeu sem titubear um único segundo a
imunidade parlamentar que está prevista na Constituição para opiniões, palavras e votos, no que teve apoio do plenário sob aplausos e que também demonstrou que esse tema realmente não é um tema de oposição, não é um tema de governo, não é um tema de direita, centro ou de esquerda. Este é um tema do Congresso Nacional. Eu recebi solidariedade de parlamentares na oposição, no centro e também na esquerda. O deputado Chico Alencar, por exemplo, do PSOL, o deputado Gilmar Tato, os dois deram entrevistas à imprensa e publicamente rechaçaram essa investida da Polícia Federal do Lula contra opositores. E isso precisa ficar muito claro. No momento em que atacam a imunidade parlamentar de um deputado, independentemente de orientação ideológica, ataca-se o parlamento como um todo. É verdade que a flexibilização anterior da imunidade parlamentar só foi possível também a omissão do parlamento em momentos cruciais, ou até a conivência, como foi no caso da prisão de Daniel Silveira, que lamentavelmente foi confirmada aqui pelo plenário da Câmara dos Deputados. Porém, nós vemos que há um arrependimento dos deputados nesse sentido, e hoje eu não veria o menor clima para se Daniel Silveira tivesse, nesse momento, sido preso agora, nesse nosso dia 12 de dezembro, pelo Supremo Tribunal Federal. A Câmara, eu tenho convicção absoluta disso, não teria confirmado a sua permanência na cadeia. Ele seria um homem livre e um deputado com suas prerrogativas parlamentares respeitadas, ainda que eu possa discordar veementemente daquilo que ele falou ou qualquer outro pudesse fazer. Então, nós temos aqui um marco muito importante. A presidência da Casa se manifesta, os deputados têm se mobilizado, e tenho certeza que a partir de agora a gente começa a recuperar o terreno, porque ou é isso, ou recuperamos o terreno que a Câmara vem perdendo nos últimos anos, não só a Câmara como o Senado também, ou declara-se encerrada a função legislativa no Brasil e o Congresso Nacional estará efetivamente fechado. Deputado, vou trazer aqui para a conversa também os nossos comentaristas, o Diego Tavares e o Diogo da Luz, que têm perguntas também. Você, Diego. Deputado Marcel Manhattan, boa tarde. Vou conversar com você aqui no Jornal da Oeste. Deputado, o ministro Ricardo Lewandowski, quando era ministro do Supremo Tribunal Federal, não ministro da Justiça, ele arquivou uma denúncia contra o então deputado Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores, em razão de uma publicação dele no antigo Twitter, atual X, na qual ele chamava o empresário Luciano Hang de exemplo da elite corrupta brasileira. Esse mesmo ministro, Ricardo Lewandowski, agora defende essa relativização da imunidade parlamentar nos inquéritos e indiciamentos contra parlamentares, especificamente um dos casos contra o senhor. Qual que é a sensação de ser deputado federal diante de uma insegurança jurídica tão grande, diante de um parlamento fragilizado, que, segundo suas palavras, até está se unindo agora, mas que no passado recente também pouco ligou para essas relativizações? Qual que é a sensação, você que é um deputado eleito com mais de 250 mil votos, a representatividade está valendo pouco hoje no Brasil? Sem dúvida, excelente pergunta. E quando se fala em insegurança jurídica, né, eu até vou utilizar essa palavra para dizer que, na verdade, a gente tem uma segurança jurídica, a segurança de que se você for de oposição, usando esse teu exemplo mesmo, se você for de oposição ao PT, você vai ser perseguido, e se você for a favor do PT, não vai acontecer nada com você. Essa é a segurança hoje que os ministros do STF têm dado para o povo brasileiro. Se você for de oposição, você vai ser perseguido. Se você for da base do governo, não vai acontecer nada com você. Foi o exemplo que você falou. Você usou do Paulo Pimenta. Ainda recentemente agora teve um outro embate entre Érica Hilton e Michele Bolsonaro. Érica Hilton do estado de Minas Gerais, né? E que o ministro Luiz Fux, o mesmo que ontem dizia que a imunidade parlamentar precisava ser relativizada, ele na decisão disse que Érica Hilton estava dentro das atribuições do mandato e não tinha nenhuma ofensa ou crime contra a honra cometido contra Michele Bolsonaro numa manifestação feita em redes sociais. Então, agora, no meu caso, caso do deputado Cabo Gilberto, caso do deputado Eduardo Bolsonaro, aí não. Aí, porque nós somos de oposição, porque a gente está fazendo denúncias e não apenas críticas. É importante dizer, a denúncia que eu fiz foi seríssima contra o delegado Fábio Chor da Polícia Federal. Aí nós estamos transgredindo, né, a imunidade parlamentar, aí ela já não é mais absoluta. Então, no fundo, sim, eu entendo exatamente o que você disse, é uma insegurança jurídica, porque a gente não sabe
no sentido que vale o que não vale na lei, quando você é de oposição, mas, por outro lado, também há uma segurança, né? De se você for do governo, nada vai acontecer com você. Aliás, não só se for do governo da esquerda, se você for corrupto, dificilmente algo vai acontecer, né? Eu só estou passando por isso hoje porque não sou corrupto, né? Se eu fosse corrupto, provavelmente não teria Polícia Federal, nada atrás de mim. Deputado, a pergunta agora é do Diogo da Luz. Deputado, satisfação poder reencontrá-lo e minha plena solidariedade nesta situação que certamente será superada. Duas questões eu quero lhe trazer aqui, Barratem. Primeiro, quando foi feita a sua denúncia, me parece que a Polícia Federal tem obrigação de investigar, independendo desse inquérito, que acho que não vai dar em nada, assim espero, ela teria que investigar porque a denúncia foi feita. E, eventualmente, se a denúncia não tivesse fundamento, aí talvez lutar contra. E quanto à PEC, não seria talvez mais providencial se nesse momento tivesse uma PEC que discutisse as decisões monocráticas dos ministros do Supremo e também um prazo de mandato para eles? Perfeito. Bom, duas perguntas muito importantes, mas antes de respondê-las, satisfação te rever, ainda que virtualmente, Diogo, que nos conhecemos há muito tempo. Muito bom estarmos agora aqui compartilhando essa tela e conversando com quem nos acompanha. Em relação à primeira pergunta, obviamente que a obrigação da polícia é investigar uma denúncia feita por um deputado federal. E o fato de me perseguir, o fato de decidir investigar o denunciante mostra compromisso de quem está na alta cúpula da Polícia Federal com o erro cometido pelos erros ou até crimes cometidos pelos seus subordinados. Isso é muito grave. Na verdade, o que está acontecendo é que tentaram fazer uma operação abafa em cima desse caso. Já houve outros deputados que, infelizmente, diante de uma investigação policial, não necessariamente do uso da tribuna, alguma manifestação em rede social, chamados a depor, se sentiram ameaçados e recuaram nas críticas ou denúncias, como eu fiz, sérias que tinham feito. Não foi o meu caso. Eu decidi que não recuaria, eu decidi que sequer deporia na Polícia Federal e, creio eu, se deram muito mal. Porque o próprio delegado Fábio Chor, cuja foto eu levantei na tribuna, nunca ficou... O inquérito pedia, além do meu indiciamento ou da minha investigação por suposta calúnia e injúria, ainda pedia, fazia consulta logo depois de aberta a investigação contra mim, fez aquilo que talvez eu tivesse de ter feito de fato a corregedoria, mas não fiz, entendi que o pronunciamento era suficiente para a polícia tomar providência, o que não aconteceu. O senador Rogério Marinho decidiu levar à Procuradoria-Geral da República queixa e pedir uma investigação. Então aí nós vemos que a inversão de valores é completa. Quanto à segunda pergunta, me perdoa, eu quero ser rápido na resposta, mas agora eu me esqueci qual que era a segunda pergunta que foi feita, Diogo. Sobre PECs eventualmente mais providenciais, como estabelecer um prazo muito de bem. mandato Eu fui o relator e também as decisões monocráticas. Eu fui relator da PEC das decisões monocráticas, ela foi aprovada na CCJ, nós estamos aguardando a decisão da presidência, inclusive o deputado Arthur Lira está aqui na Câmara dos Deputados presidindo a sessão, e vou pedir a ele que abra o quanto antes, porque é a última chance que ele tem, inclusive até o final do seu mandato, se encerra formalmente dia 31 de janeiro, mas só tem a semana que vem ainda de sessões, né, para que ele despache a abertura da comissão especial, e tenho certeza que ela será rapidamente composta, porque aqui na Câmara há um clima muito favorável ao reequilíbrio entre os poderes e o fim dessa hipertrofia do Supremo Tribunal Federal, que está usurpando as nossas funções, inclusive por meio de decisões monocráticas. Muito bem, aí a palavra do deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença aqui, pela entrevista. Boa tarde, até uma próxima. Muito obrigado, boa tarde, Vitor. Até uma próxima, sempre à disposição.